Território tem relação ao poder, tanto no sentido de dominação, o mais concreto, quanto no sentido da apropriação, o mais simbólico. Quando a apropriação deveria prevalecer sobre a dominação, a lógica capitalista transformou os espaços em mercadoria, culminando numa dinâmica de dominação do espaço que sufoca as possibilidades da apropriação através do vivido e cada vez mais restringe o acesso à terra dos hegemonizados. Isso leva à segregação socioespacial e, por consequência, à territorialização precária. A gente vive a cidade todos os dias e o dia todo, né? Todos os habitantes. E, no entanto, são muito pouco conhecidas as forças que dominam e controlam as cidades. Porque a cidade, além de ser uma espécie de palco onde a nossa vida se passa, além de ser um local de disputas e de movimentos sociais, além de poder ser lida como se fosse um discurso, a cidade ela é uma mercadoria. E alguns capitais específicos ganham muito dinheiro com a cidade. Por exemplo, a segregação espacial ela é necessária para um mercado imobiliário altamente especulativo. O mix de renda ele ajuda a controlar e equilibrar o preço do solo. A segregação ela leva à explosão do preço do solo, portanto, da renda imobiliária, da valorização imobiliária, que faz a riqueza de muitos capitais. A incorporação imobiliária, o capital financeiro imobiliário, o capital de construção pesada, o capital de construção de edificações e o proprietário da terra são os principais atores que exploram as cidades. Exploram o negócio das cidades. A cidade é o negócio por excelência. No estado de São Paulo, de acordo com os dados da SEAD, vivem aproximadamente 45 milhões de pessoas. Apenas na região metropolitana de São Paulo, figura institucional que compreende a capital do estado e os municípios limítrofes a ela, vivem cerca de 20 milhões de pessoas. 11% dessa população vive em favelas. Ao menos 300 mil famílias vivem em áreas de mananciais e de risco, o que equivale a 1,5 milhão de pessoas. A ocupação irregular dessas áreas data do início dos anos 80, provocando principalmente contaminação dos reservatórios das represas com o esgoto lançado por essas moradias. O processo se acelerou nos últimos anos. Há um problema crucial. O poder público, município e estado, têm diminuído a produção de unidades habitacionais por causa da baixa execução do programa Minha Casa Minha Vida. Eu sou Francisco Comaru, professor da Universidade Federal do ABC e integrante da coordenação do LabJuta, Laboratório de Justiça Territorial, aqui da UFABC. Então, nós tivemos aí uma tragédia, né, de grandes proporções na nossa cidade, que está chamando a atenção dos governantes, e nós precisamos esclarecer a população sobre a crise da moradia que nós estamos vivendo na nossa metrópole, né, que ela existe já há décadas, e nós não estamos assistindo que os governos estão enfrentando essa crise da moradia de uma forma adequada, né? As taxas de crescimento da população que mora em favelas, que mora nos cortiços e nas ocupações e loteamentos clandestinos irregulares, têm sido mais elevadas do que as taxas de crescimento da população como um todo, e as ocupações são uma forma alternativa, né, de moradia que a população de baixa renda, que não tem condições de pagar um aluguel formal do preço de mercado, é uma alternativa que a população encontrou para poder se abrigar, para poder resolver temporariamente o problema da moradia e também, ao mesmo tempo, pressionar os poderes públicos por políticas de habitação em regiões bem localizadas, próximo do trabalho, próximo da infraestrutura, né, próximo dos serviços de transporte. Isso também é muito importante para a população de baixa renda. Então, num país tão desigual que nem o Brasil, políticas de habitação que possam
assegurar a moradia digna em áreas bem localizadas é uma forma muito importante de inclusão e de reparação das injustiças e da exclusão histórica que a população de baixa renda sofre, né? Aproximadamente 1 milhão de pessoas vivem nas margens da represa Billings, gerando problemas ambientais decorrentes do lançamento de esgotos domésticos e do desmatamento de sua cobertura florestal nativa. Essas invasões, apesar de identificadas pelo poder público, não têm sido eficientemente contidas, gerando uma sensação de impunidade que, por sua vez, estimula a ocorrência de novas agressões. Qualquer ocupação em áreas naturais como esta exigiria cautela e cuidados especiais não respeitados nas ocupações irregulares da represa. Sendo assim, o problema tende a se agravar, caso não sejam adotadas medidas urgentes para que se controle essa situação. Tais medidas dependem de planejamento e políticas públicas eficazes, ação efetiva e constante dos órgãos de fiscalização, mobilização das organizações, da sociedade civil e, mais que tudo, investimentos financeiros em programas de desenvolvimento sustentável. Se eu perguntar para você agora, o que o Brasil precisa para se tornar um país melhor? O que você responde? Saúde? Educação? Segurança? Emprego? Essas são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça? E se eu disser que existe uma outra que engloba todas essas ao mesmo tempo? Antes de contar qual é, deixa eu voltar um pouco no tempo. Na verdade, eu preciso voltar muito no tempo. Na savana, a primeira coisa que você precisava era aprender a correr. E correr muito. Um dia, o homem entrou na caverna. Lá, ele encontrou proteção, cuidou da família, contou suas histórias e conseguiu pensar em evoluir. Sem a caverna, ele só pensava em uma coisa: correr para sobreviver. O tempo passou, o mundo mudou e as coisas evoluíram. Uma coisa permaneceu: a necessidade de ter um lugar para morar. Ter uma casa, um endereço, um lugar só seu, não é uma questão de luxo, é uma questão de dignidade. Uma política de habitação de interesse social causa impactos positivos em todas as outras áreas. Vai além de construir casas, é tudo o que tem em volta: escola, hospital, mobilidade. Pesquisas mostram que habitação é bom para a saúde, água corrente, tratamento de esgoto, coleta de lixo. Habitação é bom para a educação. O estudante tem um local adequado para fazer as tarefas e guardar o material escolar. Habitação é bom para a segurança. Convívio selecionado e ambiente restrito facilitam o controle. Habitação é bom para o emprego. Além de gerar novas vagas no setor da construção, quem tem endereço consegue um emprego melhor. Habitação é bom para o meio ambiente. A infraestrutura saneada atende às normas ambientais. No Brasil, já foram executadas diversas ações para a produção de habitações. As de maior êxito foram as que tiveram esforços integrados dos 3 níveis de governo. Com isso, já se conseguiu produzir quase 5 milhões de unidades nos últimos 15 anos, o que ainda é muito pouco. Agora, precisamos de continuidade, de planejamento e do envolvimento de todos os estados e municípios. Habitação precisa ser mais que um programa de governo, precisa ser uma política de Estado.
Dignidade tem que ser tratada como necessidade básica. Sem dignidade, a população só pensa em correr para sobreviver. Além de sarar, aprender, proteger, trabalhar, as pessoas precisam morar.